Na última semana, o Rio de Janeiro teve 3 governadores. A gente, por aqui, está acostumado com o nível de podridão do governo do nosso estado. Se você não é do Rio, também deve estar. Caramba, toda notícia que vem do Rio parece ser essa, né? Mais um governador do Rio de Janeiro preso. Olha só, das 6 pessoas eleitas para nos governar nesse século XXI, 4 foram presas. 4 de 6. Castro periga ser o 5º. Antony Garotinho, por exemplo, foi preso 5 vezes. Sérgio Cabral Filho passou 6 anos preso. Põe ainda na conta 4 presidentes da Assembleia Legislativa também presos. O cara que sobra, Wilson Witzel, não foi preso, mas foi caçado por corrupção. Não é só corrupção crassa, não. É uma mistura de corrupção da pior possível, saque mesmo dos cofres públicos aos muitos milhões, misturada com milícia e tráfico de drogas. Olha, a Polícia Federal tem uma conta de que aproximadamente metade dos 70 deputados estaduais estão ligados ao crime organizado. Metade. Não deve ter nenhum estado que apodreceu tanto por dentro quanto o meu. Flávio Bolsonaro é alerge à Assembleia Legislativa do Rio dentro do Palácio do Planalto, tá? Eu não quero soltar essa afirmação assim de forma que pareça gratuita, porque não é. Flávio passou 16 anos na LERJ, 2/3 da carreira política dele foi lá dentro. E se você acompanhar a carreira de Flávio Bolsonaro como deputado estadual, vai entender que ele hoje estaria naquela lista da Polícia Federal, aquela da metade envolvida. Então deixa eu explicar por que Cláudio Castro, que é do mesmo grupo político de Flávio, foi cassado. Porque o atual presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, também do mesmo grupo político de Flávio, está preso. Castro perdeu o cargo e foi tornado inelegível por 8 anos por conta do que fez com a CEPERJ, a fundação estadual que gera estatísticas e informação que o governo precisa para desenvolver as suas políticas públicas. Ele montou um esquema que contratou 27 mil pessoas, gente ligada a chefes políticos em todo o estado. Você ouviu bem, 27 mil funcionários fantasmas para agradar aliados políticos. Aliás, mais do que agrado, né? Quase tudo esquema de rachadinha. Fulano bota o nome, saca o salário, repassa quase tudo para o padrinho. Ao todo, 250 milhões de reais foram gastos nisso. E sabe de onde veio o dinheiro? Da privatização da SEDAI, a Companhia de Águas e Esgoto. Privatizou a empresa e gastou um bom pedaço do dinheiro para comprar apoio de uma quantidade assim imensa de pessoas para se eleger governador em 2022. Tem mais. Essa turma da CEPERJ não era paga de um jeito normal, com contra-cheque e depósito em conta salário. Não. Os pagamentos eram feitos por ordens bancárias em dinheiro vivo. Você consegue imaginar uma coisa mais mafiosa do que isso? Pagar assim na boca do caixa em dinheiro? Aí vem o Rodrigo Bacelar. Era presidente da LERJ e ia suceder o Castro quando ele renunciasse para ser candidato ao Senado. Por que ele ia suceder Castro? Para manter o governo, a máquina do Estado, nas mãos do mesmo grupo para ajudar todo mundo a se eleger. Então, tudo pronto para cuidar da candidatura ao Senado do Castro. Para que vaga? Ora, a vaga de Flávio Bolsonaro no Senado. O sujeito que ocupar sua vaga pelo PL do Rio, conforme Flávio saia presidente. E o Bacelar, a terceira peça desse jogo, gente... Ele foi preso porque contou para um deputado responsável por tráfico internacional de armas e drogas que a polícia ia prendê-lo. O cara vazou a informação secreta para um deputado acusado de tráfico internacional de armas e drogas. Essa é a podridão do Rio de Janeiro. As milícias se misturam com tráfico que se misturam com bicho. Assassinatos são encomendados a toda hora. Pedaços inteiros do estado estão sob o controle de grupos armados paramilitares. Um pedaço imenso da PM, da Polícia Civil, comanda e faz parte desses grupos. E esse pessoal, com o tempo, foi se elegendo para a LERJ, se unindo a grupos na LERJ e por esse caminho entrando dentro do governo estadual. Não é que o Rio tenha governadores corruptos, isso todos os estados têm. O Rio tem governadores e deputados estaduais corruptos em cujos grupos assassinatos são encomendados, regiões inteiras são entregues a mafiosos que aterrorizam diariamente gente de bem na batalha por sobrevivência. O Estado está no fundo do poço, e isso não é de hoje. Já era assim 8 anos atrás, quando Flávio ainda estava na LERJ. Como deputado, o filho de Jair Bolsonaro contratou a ex-mulher e a mãe de Adriano da Nóbrega, o maior chefe de milícias do Rio e assassino profissional, tá? As duas receberam juntas R$1 milhão em salários e desse dinheiro repassaram R$200 mil para Flávio Bolsonaro.
Não foi só que ele contratou mulher e mãe de miliciano, ele deu a medalha Tiradentes para Adriano. A principal medalha do Estado, homenagem assim. Deu a mesma medalha para Ronald Paulo Alves Pereira, chefe da milícia da Muzema. Votou por indicar Domingos Brazão, hoje preso por ordenar o assassinato de Marielle Franco, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio. Caramba, o Flávio fez pessoalmente 6 milhões de reais em rachadinhas, esse mesmo esquema que o Cláudio Castro comandava numa escala maior. E tudo certo, o Flávio era só um deputadozinho naquela época. Só depois que ele virou senador e filho do presidente, só depois mudou a escala. Mas o mundo dele era esse. O quanto que o Brasil entende isso, que Flávio é peça integrante fundamental, ligada umbilicalmente à podridão que destruiu o Rio de Janeiro. Esse é o grande desafio da direita brasileira, tá? Mostrar isso, conseguir mostrar que existe uma alternativa a esse esquema. Mas tem. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, nós estamos todos discutindo um assunto complexo aqui. Mas eu sei que em 2 minutos esse mesmo assunto vai virar um corte editado, uma opinião gritada no X, um post raivoso qualquer no Instagram. E a maioria das pessoas vai achar que se informou. Não se informou, foi informada. Tem uma diferença enorme. O Meio existe para quem quer essa diferença. No Premium, você pensa o Brasil com profundidade através do nosso streaming e newsletters especiais. Aliás, por falar nisso, acabou de chegar ao catálogo o ponto de partida da série Nós Brasileiros. Eu mergulhei nas 9 ideologias que organizam o país e os 5 Brasis que vão decidir 2026. É o tipo de investigação que não existe em nenhum outro lugar. O link para ser Premium está na descrição. Aproveita. E esse é o ponto de partida. O Flávio vinha cuidando até que de forma muito competente da sua imagem de mais moderado, né? O temperamento ajuda. Diferentemente do pai dos 2 irmãos, ele não é estourado. Corrupto pra cacete. Tem a loja da Copenhagen, que é super mal explicada, mansão de 6 milhões que ninguém entende como pagou, funcionários fantasmas no gabinete e milicianos que não acabam mais. E ainda assim, bom de papo, sorriso fácil, simpático. Aí esse fim de semana lá nos Estados Unidos me sai com essa. Não queremos interferência nas eleições brasileiras como a administração Biden fez para trazer Lula ao poder, aspas dele. Qual foi a pressão do governo Biden? Disse que não reconheceria um governo golpista, isso muito antes de ter tentativa de golpe, tá? Só isso que os caras fizeram. Mas isso não é óbvio? Aliás, um dos problemas do governo Lula é justamente que reconheceu por anos o governo golpista de Nicolás Maduro. É uma das queixas muito justas que a oposição faz ao petismo o tempo todo. Então, logo depois de dizer que não quer interferência do governo Trump, diz que quer pressão diplomática para que a eleição brasileira tenha valores de origem americana. Ele acha que pressão diplomática para impor valores americanos é o quê? Em troca, se ele ganhar, prometeu aos Estados Unidos a exploração das terras raras brasileiras. Que bacana. A falta de espinha dorsal desse sujeito é qualquer coisa de inacreditável. O engraçado é quem acha que é nacionalista ou patriota, né? Aí o eleitor de direita tem a opção de Ronaldo Caiado, foi anunciado hoje pelo PSD. Tem também, claro, o ex-governador mineiro Romeu Zema, mas ele quer mesmo ser candidato a vice de Flávio. Então é isso, tem Caiado. Em que Caiado é diferente de Flávio? Porque, veja, para o eleitor de direita, o que ele vê é Flávio muito na frente. Então, por que ele vai votar em Caiado? A esquerda vai discordar. Mas Caiado é um jogador da democracia brasileira. Sempre foi, desde a Constituinte. Os Bolsonaro, eles não são. Essa é a grande diferença. Caiado se convenceu de que o eleitor conservador deseja a anistia de Bolsonaro e de todo mundo. A turma da esquerda acha horrível, nós liberais também. Mas Caiado considera que esse é o caminho para o eleitor da direita. Olha, as pesquisas dizem que ele está certo, tá? Então tudo bem. Mas se você oferece anistia como Flávio, fala de segurança como Flávio, se defende pautas conservadoras como Flávio, no que é que você é diferente de Flávio? Esse é o desafio do agora candidato Ronaldo Caiado. No que ele é diferente? Não está claro. Ele dirá que tem experiência de governo. E é verdade, muito mais experiência de governo. O brasileiro, no entanto, ele não elege presidentes com base em experiência de governo. Fernando Henrique era senador, Lula nunca havia ocupado um cargo público de executivo, Dilma nunca tinha sido eleita. Bolsonaro era um candidato do baixo clero. Experiência
Experiência nunca foi um critério para o eleitor brasileiro. Olha, Flávio Bolsonaro é alérgico na presidência da República, é um pesadelo. Então está posto o desafio a Caiado. Em que ele é diferente? É sua capacidade de responder de forma convincente a essa pergunta que pode mudar essa eleição para a direita. Não é um desafio pequeno. Você já tentou explicar seu voto para alguém e saiu da conversa mais frustrado do que entrou? Porque eu já, tá? Não é porque a pessoa é burra, não é porque você explicou mal, é porque vocês estão usando a mesma palavra, sabe, Brasil, para falar de países completamente diferentes. Tem um Brasil em que o Estado é o inimigo, tem outro em que o Estado é a única salvação, tem um em que a família e a tradição são o alicerce de tudo, tem outro em que isso é conservadorismo retrógrado. Tem um em que crescer é questão de esforço individual, tem outro em que crescer sem ajuda é por ilusão. Nenhum desses Brasis está errado, eles são reais, são produtos de histórias de vida completamente diferentes. O problema é que cada um acha que o seu é o único Brasil que existe. É sobre isso o episódio Nós Brasileiros. Se você está cansado de gritaria e quer entender o país de verdade, esse é o lugar. Assista ao novo episódio do Ponto de Partida da série e depois me conta o que você achou. Esse lançamento é só para quem tem Premium, tá? Assina hoje e garanta acesso ao nosso catálogo.